UCLA. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia. Título. Procissão. Permalink. https://scholarship.org/item/6791446W5. Jornal. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, 1. Autor. Stedler, Martin. Data de publicação. 2008-12-15. Revisado por pares. Scholarship.org alimentado pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Procissão. Ter. Martin Stedler. Editores. Willa Kivendrich. Editor-chefe. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor. Religião do editor diária. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Fruud. Editor. Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Stedler, 2008, Procissão. UEE. Citação completa. Stedler, Martin, 2008, Procissão. Em Jaco de Eleman e Willa Kivendrich, eds, UCLA Encyclopedia. De Egyptology, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-arq igual 21198/ziz001nf7bz. 1014 versão 1, dezembro de 2008. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de-arq igual 21198/ziz001nf7bz. Procissão, Stedler, UEE 2008-1. Procissão. Ter. Martin Stedler. Procession. Procissão. As procissões egípcias foram realizadas e adquiriram significado, em um contexto religioso. Funeral. Procissões, por exemplo, simbolizaram a transição do falecido para o futuro. O mais. Procissões importantes, no entanto, foram as procissões de divindades que ocorreram durante o principal. Festas, especialmente aquelas festas que se repetiam anualmente. A divindade deixou seu santuário sobre estes ocasiões e, portanto, proporcionaram as únicas oportunidades para um público mais amplo ter mais ou menos contato imediato com a imagem da divindade, embora na maioria dos casos ela ainda permanecesse escondida dentro de um santuário. Essas procissões geralmente envolviam a jornada da principal divindade da cidade para visitar outros deuses, não incomumente falecidos deuses ancestrais que foram enterrados nas proximidades do templo. O casamento de um deus e seu divino consort forneceram mais uma ocasião para um banquete para o qual procissões foram realizadas. Ter. Touto. Tou frango. Ter. Queria. Que. Vence. Chas. Ebolo. Recitante x sentido oficial ot. N procissões antigas do Egito foram realizado e adquirido significado, em um contexto religioso. Eles podem ser categorizados como qualquer uma das procissões de divindades, nas quais as procissões reais ser incluído, figum, ou procissões funerárias. Procissões de divindades podem ser subdivididas em aqueles que ocorreram dentro do templo e aqueles que saíram do templo. Os primeiros eram não aberto ao público em geral, mas tinham um impacto profundo no projeto arquitetônico de um templo, porque a estátua da divindade era carregado para visitar estações de interiores ou capelas, ou, pelo menos do período tardio em diante, a manifestação terrena da divindade foi trazido para o telhado do templo para o cósmico rejuvenescimento do Deus através do ritual. Unificação com o Sol, como parte do celebração dos ritos do Ano Novo. Celebração. Ao lado desses processionais internos, maneiras, estátuas votivas foram erguidas pelo elite egípcia para garantir sua permanente, até póstumo, presença na plateia. Sempre que uma divindade epifanizava. Cronologia de evidência. Embora haja evidências claras de festas em o Velho Reino, não há nenhum texto, nem fontes arqueológicas que nos informam sobre procissões ou nos permitir rastrear. Procissão, Stedler, UEE 2008-2. Rotas processionais naquele período. De fato, o maior de material de origem data para o Novo Reino e particularmente para o Ptolomaico período. Esse viés no cronológico. A distribuição do material sobrevivente tem, consequentemente, uma influência na validade relativa de nossas interpretações e reconstruções. Apesar dessa cautela, podemos supor que as características básicas das procissões foram semelhantes antes, durante e depois do Novo Reino. O chamado Festival Koyaken Abai dos Mei permanecer como evidência para o Reino do Meio. A procissão do deus do submundo Osíris durante o Festival Koyak está bem documentado. A procissão pode ser reconstruído da seguinte forma: deixou o deus templo em Abaidus para visitar seu enterro no deserto. Figura 1. Ramesses III deixando o palácio em um palanquim transportado por príncipes e oficiais durante o festival de Min, Great Temple of Ramesses III, Medineabu, segunda corte. Local, chamado PQR, Poker, localizado no que é
hoje conhecido como um El-Kaabe, o Prei. Necrópole real dinástica inicial de Abaidus. No. Este site está situado a tumba da primeira dinastia. Kingger, de 2974 a 2927 AC, que era considerado o de Osíris de, pelo menos, por volta de 2000 AC em diante. Assim, o procissão do falecido deus real Osíris combinou elementos reais e funiais. A rota exata que a procissão seguiu para o Poker não é totalmente certo, mas o grande número de Reino Médio Stelae e Capela ligando o chamado terraço do grande deus, RWDNNTR. Atrás do templo de Osíris indica que aqui o NSMT, a casca sagrada de Osíris. Passado por uma indicação reforçada pelo a fórmula recorrente de Stelae expressando o procissão, Stedlar, UE 2008-3. A esperança de dedicar de ver a perfeição. NFRW, de Osíris. Ver a perfeição de Osíris foi um símbolo de ter passado o julgamento em morte e de ter entrado no futuro. Os cemitérios norte e médio adjacentes a o Abaiden Terras of the Great Deus pode. Eles próprios são vistos como flanqueando o caminho processional no deserto para o túmulo acima mencionado de Djer. A estrutura exata da procissão, no entanto, ainda é bastante obscuro, porque as atividades do o próprio banquete foi mantido em segredo. O Koyak. O festival provavelmente compreendeu múltiplos procissões, com a procissão de Vepvaue, PRTWP-Valt, precedendo o grande procissão, PRTAAT, de Osíris. É provável que, durante essas procissões, o mito de Osíris foi reencenado dramaticamente, ou pelo menos recitado. Mais evidências, consistindo em inscrições e cenas nas capelas de Osíris no telhado do tardio retar ptolemaico e Arli Roman. Templo em Dendara, pode nos dar uma ideia de esses mistérios de Koyak. Apesar do final data desses atestados, há motivos para considere que partes dos textos podem ser rastreadas. Já como o Reino do Médio. Formas de procissões. Durante as principais festas religiosas, uma procissão da divindade que sai do templo era o destaque, porque foi a única ocasião durante o qual o público, que não teve acesso irrestrito do templo, poderia ter mais contato imediato com a divindade. A divindade. Estátua apareceu, ao chegar, PRJ. Do santuário do templo em um cerimonial. Casca, daí os dois termos egípcios para procissão, Shai, a causa de um deus ou governante. Para aparecer, e PRT ou PRW, a velha. Na maioria dos casos, a imagem divina era, no entanto, escondido em um naos, santuário, que estava carregado dentro da casca e, portanto, ainda estava invisível para o público, Fig 2. Por outro mão, relevos representando as festas do deus. Min sugere que a imagem de Min era visível durante a procissão, Fig 3. Na egiptologia, geralmente se pensa que o divino imagem na casca e na estátua do culto no o santuário era a mesma imagem. No entanto, evidências de Karnak sugerem que havia duas estátuas distintas, uma que permaneceu no santuário, SSMWJMNW/DSRW. Imagem oculta secreta sagrada, e outro que foi usado como uma estátua processional, SSMW. XW, a imagem protegida, ou NTRPNSPSJ/NTRT. TNSPST, este venerável deus/deusa. A casca cerimonial não foi feita para real remar ou velejar, mas por ser transportado no ombros de sacerdotes e tinham postes de transporte. Para esse fim, Fig 4. Para velejar no Nilo, a casca de Amun foi colocada em um barco e puxado pelo navio real. As procissões que saíram de um templo para destinos fora da delegacia do templo geralmente seguia procissões internas dentro de o templo e eram, com algumas exceções, parte das principais festas em um ciclo anual. Tais festas geralmente duram pelo menos 11 dias. Embora durações mais longas também sejam conhecidas. Relevos do templo mostram a aparência externa desses eventos, incluindo seus participantes, que compreendiam 5 elementos básicos: 1. O principais deuses do templo, ou seja, a tríade, em seus lestas de procissão; 2. Outras divindades, representado como padrões, precedindo os quescos; 3. O rei; 4. As pessoas que formaram o público; e 5. Aqueles que agiram no procissão. Aqueles que estavam ativamente envolvidos foram, por exemplo, padres que levaram casca processional, os padrões ou outro instrumentos culticos, a tripulação de remo, necessário quando a casca de procissão era realmente transportado no Nilo em um ofício maior, e cantors, músicos e dançarinos que acompanhou a estátua do culto. A presença de cantors implica a existência de padrão hinos que foram cantados, e de fato textos de hinos para o deus em procissão são preservado. Algumas procissões envolveram viagem pelo rio Nilo. Em um rio
Procissão, o termo egípcio para o qual era XN, Y, T, remo, a casca cerimonial foi colocada em outra casca para ser transportada. Períodos de descanso necessários para aqueles que tiveram que carregue a casca ofereceu oportunidades para o desempenho de rituais para a divindade, por exemplo, apresentação de ofertas, a queima de incenso e recitação de hinos, figos. 5 e 6. Procissão, Stedler, UE 2008-4. Exemplos de procissões. Estamos particularmente bem informados sobre festivais em Tebas devido à documentação fornecido pelos vários templos de Teban. Algumas das procissões associadas levaram Amun de seu próprio templo em Karnak, no leste, Banco, para o sul para o templo de Luxor, ou do outro lado do rio até os templos no oeste, Banco. A ocorrência de procissões também é sugerido por evidências de outros sites, como Memphis, Heliópolis, Tinis, Abydos e Figura 2. A casca processional de Amun-Zerhat, Great Temple of Ramesses III, Medineabu, II. Tribunal. Os locais núbios de Abu Simbel, Elder, Amada, Jerfusen e Wadi El Seboa, em alguns dos quais Memphis ou Teologia foi adaptado. Que as procissões de casca ocorreram em cada um desses sites não é um absoluto certeza devido ao mau estado de preservação de alguns dos lugares acima mencionados. Algumas procissões viajaram muito além do vizinhança do templo. O mais famoso exemplo é a procissão da deusa Retar de Dendara, atestado em um conjunto de cenas. Procissão, Stedlar, UE 2008-5. No pilão do templo ptolemaico de Horus em Edfu. Retar viajou cerca de 180 quilômetros a montante de seu templo em Dendara para o templo de Horus de Edfu, ela, consorte divino. A chegada dela foi o início ponto de uma das 5 principais festas da Edfu, cada uma dos quais durou 2 semanas e fazia parte de um conjunto mais complexo de festas e procissões por si só, levando o tempo de viagem de Dendara para Edfu e de volta a Dendara, juntamente com o banquete apropriado. Tal procissão durou várias semanas. Esses eventos têm tradicionalmente foi interpretado como constituindo um hierusgamo banquete, isto é, a festa de um casamento divino, comemorando o casamento de Horus e Retar. Esta interpretação agora está aberta à dúvida. Os relevos e inscrição podem preferir ser visto como a representação de um banquete durante que as principais divindades de Edfu deixaram um templo, junto com o recém-chegado Retar, para visitar a necrópolis próxima, onde acredita-se que os deuses primordiais fossem enterrados. Em o curso da visita, Horus e Retar fez ofertas a esses deuses primordiais e Figura 3. Estátua do deus Mi em procissão com pano decorado transportado por padres, grande templo de Ramesses III, Medineabu, segunda corte. Realizou rituais para rejuvenescê-los, assim, estimulando uma regeneração geral. Embora toda a procissão cultica tivesse seu motivações particulares enraizadas no local. Teologia, a visita festal da divindade chefe é o local do enterro de seus ancestrais, como o descrito acima para Edfu, parece seja um recurso comum a muitas procissões. No Tebas, por exemplo, Amun, em seu particular manifestação itifálica como Amun of Luxor. Isto é, Amenhotep, JMNJPT, foi do templo de Luxor para a Cisjordânia para visitar seu pequeno templo, 9 Sr Ifen Street, em Medineabu. 9 Ezar Street. Acreditava-se ser o local do enterro do grupo particular de deuses primordiais conhecidos como o Hermopolitan Odoad. As 9 Sr Ifen Street, libações e as ofertas foram feitas no desempenho de o culto funerário do Odoad. O objetivo da visita, que se repetia a cada 10 dias em vez de anualmente, era a unificação de Amenhotep, que assumiu a forma do Camutef serpente, com o primordial Amun, um membro do Odoad. Através disso, unificação o deus se revitalizou. Procissão, Stedlar, UE 2008-6. No festival de Tebandalpe, Amun veio de seu templo em Karnak e foi para o sul até o templo de Luxor, onde ele as ofertas recebidas foram recarregadas com energia. Assim, e confirmaram os soberanos reinado em troca. Também foi especulado que o banquete pode ter comemorado um hieros gemos, conforme sugerido pelo papel proeminente interpretado pela esposa de Deus, um alto escalão sacerdotisa. Nas procissões do festival Oupet, Amun viajou por terra ou navegou o rio paralelo à margem, aparentemente, dependendo da preferência pessoal do Figura 4. Hatshepsut, agora invadido, acolher a procissão e a Tutmose terceira censura antes do casca processional de Amun, transportada por padres, Capela Vermelha. Figura 5. Ofertas consagradas a Amun em sua casca processional, Capela Vermelha. Governante individual. Hatshepsut, por exemplo, tomou a rota externa em direção a Luxor, então navegou de volta para Karnak. Durante seu reinado, 1473,
1458 AC, um beco processional foi construído como um espaço aberto monumental para o ritual. Desempenho, o layout que permite um grande multidão para testemunhar os eventos. Esta estrutura conectou os templos de Karnak de Amun, Amun-Kamutef-Mat para o templo de Luxor, embora sua configuração tenha sido consideravelmente mudou por seus sucessores. Procissão, Stedlar, UE 2008-7. Durante a bela festa do Vale, Amun se encontrou com Mat e Karns, os três divindades da tríade da Tebana, em Karnak, e juntos eles atravessaram o rio para o oeste. Banco, onde as cascas carregam as estátuas de culto de o deificado Amenhotep, Amenhotep of Tiforcourt e Amos e Nefertari se juntaram. Eles. A procissão visitou primeiro o reinante casa de milhões de anos de King e depois prosseguiu para as casas de milhões de anos pertencente a ex-governantes, cujos quescos também juntou-se ao grupo, de acordo, o itinerário mudou com cada novo soberano. O destino final da procissão foi Deir el-Bari, que em essência é um santuário de Retar, o falecido do Tebano. Acredita-se que a necrópole participe disso. Procissão e se beneficiar dos deuses, passando por seus túmulos. No acima mencionado Festival de Abaiden e Koyak, os falecidos foram. Também pensou em se beneficiar do divino, passando por a jornada de Horus e Retar. A necrópole de Edfu é mais paralela à dimensão política das procissões. Além de seu significado religioso, procissões tiveram implicações políticas claras. Na ocasião da bela festa do Vale, famílias se reuniram nos túmulos de seus ancestrais e realizaram um banquete. O núcleo. Figura 6. Hatshepsut oferecendo um campo para Amun em sua casca processional e realizar um curso ritual com o touro Apis. A casca processional repousa em um santuário da estação ao lado da maneira processional, vermelho. Capela. Significado da bela festa do Vale era, portanto, funerário, mas um forte. A conexão com o culto real também é evidente. Demonstrado pela primeira. Destino na margem oeste, o reinante casa do rei de milhões de anos, que assim ligou o culto de Deus com os do rei. Os movimentos incidentais do cerimonial casca enquanto viajava sobre os ombros dos padres foram vistos como induzidos pela divindade e foram consequentemente interpretados como expressões de vontade divina. As procissões foram assim ocasiões durante as quais a divindade deu oráculos em uma série de preocupações, dos problemas da vida cotidiana, para a seleção de um novo governante, a legitimação das decisões reais. Hatshepsut é o primeiro indivíduo a relatar extensivamente sobre como Amun selecionou e entronizou-a como rei durante uma procissão. Instrumentalização de Hatshepsut de um oráculo dado durante uma procissão iniciada desenvolvimento resultando na identificação de o banquete para o rejuvenescimento cósmico de Amun com a celebração da entronização do rei. Cada vez mais, decisões políticas não foram tomadas pelo soberano, mas por Amun, através oráculos, alguns dos quais foram entregues durante procissões. Há até motivos para assumir que na 20ª dinastia alguns príncipes da coroa foram selecionados pela divindade. No demótico. Procissão, Stedlar, UE 2008-8. Narrativa fictícia. A batalha pela prebenda das procissões funerárias. Amun, Papyrus Spiegelberg, um oráculo para legitimar o poder e atividade real, dados durante a ocasião de uma procissão, é descrito. Um tipo bastante diferente de procissão é o procissão funeral. Pode ser considerado um rito de passagem através do qual o falecido estava preparado para sua transição para o a seguir e que realmente constituía o primeiras etapas dessa transição. O funeral. A procissão é retratada na vinheta do Livro dos Mortos, Feitiço 1, uma representação que evoluiu de uma representação de um mero caixão no início da 18ª dinastia para mais cenas elaboradas mostrando o túmulo como o destino da procissão, os ritos realizado para o falecido pelo sem-sacerdote e o sacerdote Léter, as mulheres lamentando enlutados e o túmulo do falecido, equipamento sendo transportado. A vinheta também aparece em túmulos particulares da elite. 1. Comparação de cenas no túmulo do 18th Dynasty King Tutankhamen com aqueles em túmulos privados, ou seja, não royal, revelaram que os costumes do enterro real eram pictóricos. Representado, isto é, copiado, em particular. Túmulos, portanto, não temos representações de funerais privados. Esta conclusão pode ser ainda mais apoiado pelo fato de que, em particular, túmulos, coroas e regalia estão entre os bens graves retratados, itens que certamente não teria sido incluído em não royal enterros. Assim, representações de funeral. As procissões foram idealizadas, mostrando-nos mais do estado ao qual o falecido aspirou do que de sua realidade. No novo reino, a procissão opeta de Tebano tornou-se uma demonstração de royal poder e esplendor, seja em virtude do estrutura arquitetônica ou presença real. No banquete,
Além disso, o rejuvenescimento de Amun durante o banquete foi associado a regeneração do poder real. No reinado de Ramesses II, e novamente no reinado de Ramesses III, este rejuvenescimento foi aprimorado pela participação do rei. Filhos multitudinosos, como sugerido pelo templo. Relevos. Embora seja improvável que tais cenas realidade refletida, presumivelmente apenas alguns os príncipes estavam presentes, eles no entanto deve ter exibido impressionantemente o vigor do faraó e a resistência garantida da dinastia. Durante o período Amarna, todas as procissões foram substituídos pelo diário da família real. Viagem do Palácio Real ao Templo de Eiton em Aquetaton, Telel Amarna, onde o culto foi realizado. A caminhada era apresentado como uma procissão divina de um deus visitando o outro deus, seguido de uma oferta. Procissão dentro do templo de Eiton. A partir disso, perspectiva, a aparência da família real em Amarna constituiu o apogeu de procissões como demonstrações do poder real. Notas bibliográficas. Uma visão geral muito concisa das procissões é fornecida por Stadelman, 1982, e um mais detalhado. Por Esmen, 1991, descrevendo a hierarquia de uma procissão e dando um calendário festas processionais anuais do Teban, incluindo, no entanto, os agora desatualizados Hierusgamo. Interpretação. Sedak, 1987, explica como os egípcios comuns podem interagir com a divindade. Dieter Arnold, 1962, discute a interdependência de festas e arquitetura do templo. Para procissões para o telhado do templo, veja o estudo detalhado sobre Edfu por Aliot, 1949, 303, 433, e as correções para a reconstrução de Aliot dada por Feyrman, de 1954 a 1955, 184, 189. Arqueológico e textual. Fontes para as procissões do Festival Koyak em Abaidus são tratadas por Kucherak, 2006, para o Templo de Abaideni e uma reconstrução da maneira processional no Reino do Médio V. Zierman, 2004. Ambas as fontes acima mencionadas fornecem ilustrações. Eaton, 2007, discute os desenvolvimentos em 19th Dynasty Abaidus. Para o significado da tumba de Djer como enterro. Procissão, Stedlar, UE 2008-9. Local de Osíris e o local da atividade real no Reino Médio, ver Richards, 2005, 39. No entanto, as referências fornecidas lá, as publicações alemãs em particular, são menores que preciso e possivelmente enganador. Para uma interpretação dos restos arqueológicos com precisão. Referências a relatórios de escavação Vermiller, 2006. A idade dos textos referentes ao Koyak. O festival foi discutido por Koek, 1998, que também fornece mais referências para este banquete. Uma extensa coleta e estudo das evidências de procissões em Tebas foi apresentada por Cabral, 2001. Para o desenvolvimento da casca processional de Amun, ver Karchausen, 1995. A existência de uma estátua processional distinta da imagem do culto foi sugerida por Krusten, 1997. Para a casca e os padrões que foram transportados durante uma procissão em Abaidus, Seaton, 2004. O relatório de Hatshepsut sobre sua entronização foi tratado por Gillan, 2005a, que também fornece uma tradução para o inglês, 2005b. Roth, 2006, lida com outras implicações ideológicas de presença real durante festas e procissões. Felix Arnold, 2004, explica como Hatshepsut criou uma estrutura arquitetônica impressionante que demonstrou seu poder e conectou o Festival da UP com a entronização real. Para a seleção de príncipes da coroa através de Oracle na 20ª dinastia ver Jansen-Winkeln, 1999, e para o Oracle em Papyrus Spiegelberg. Veja Hoffman e Koek, 2007, 94, 101, com mais referências a publicações anteriores na página 336. Meyer, 1998, estuda os reinos cantados para o deus Amun durante sua procissão no festival. Diope e Bell, 1997, reconstrói o curso da procissão OP e discute seu político dimensão. A hipótese de Hierusgemos foi sugerida por Murnani, 1982, seguindo Wolff. 1931, 73 ff. Os relevos que descrevem a procissão OP são documentados pela pesquisa epigráfica. 1994. Para procissões relacionadas às casas de milhões de anos, consulte Ullmann, 2002. 664, 667. Para Amenhotep e sua jornada para o Odoar, ver Setestad, 1929, ainda mais abrangente. O significado da procissão de Edfu de Horus e Retard de Dendara tem sido discutido por Kerf, 1994, veja também Vaitkus, 1998, para outras festas em Edfu que lideraram procissões ao local do sepultamento dos deuses ancestrais. Barthelmess, 1992, trata as representações do funeral. Processões como transições para o futuro e Benlick, 2006, analisa o equipamento representado em 3 cenas.
Referências. Aliut, Maurice. 1949 L. Cultideurs Aid for all temps des Ptolinés. Vol 1. Bibliothèque d'Études 20. Cairo, Instituto Francês de Archéologie Orientale. Arnold, Dieter. 1962 Vandrelievel in die Raumfunktion in Ägyptischen Tempeln des Neuen Reichs. Münchner Ägyptologische Studien 2. Berlim, Bruno Eslin. Arnold, Felix. 2004 Pharaonische Processionsstraßen, mit der Macht Darstellungen der Königin Hatschepsut. Em. Markt der Architektur der Markt, ed. Ernst Ludwig Schwandner e Klaus Hed, pp 13. 23. Mães A.M. Rey, Philipp von Zabern. Esmen, janeiro. 1991 das Ägyptische Processionsfest. Em das Festjohn das Heilige, Religiose Kontrapunkt zur Alltagswelt. Studien Verstehen Fremder Religionen 1, ed. Esmen e Telson der Meyer, pp 105. 122 Gutersloh Herverlag Gerdman. Barthelmes, Petra. 1992 Der Übergangsgenseits in den Thebanischen Bentengrabern der Hamessidenzeit. Studien zur Archäologie. Eu Geschichte Altägyptens 2. Heidelberg, Heidelberger Orientverlag. Benlik, Horst. 2006 Zuichon Tadeu Greb. Studien zur Altägyptischen Kultur 34, pp 17, 31. Procissão, Stedler, UE 2008-10. Bell, Lene. 1997 Luxor Temple e o OP Festival. Em Templos do Antigo Egito, ed. Byron Schaeffer, pp 157, 176. Ítaca, NY, Cornell University Press. Burgos, Frank e François Larcher. 2006 La Chapelle Rouge, L. Santuário de Barque de Hatshepsut. Vol 1. Paris, Recherche sur les Civilisações. Cabrol, Agnes. 2001 Les Voies Processionelles de Thebes. Orientalia Lovaniensiana Lecta 97. Luvan, Peters. Eaton, Catherine. 2004 As funções rituais de equipamentos processionais no Templo de Sete e em Abydos. PhD. Dissertação, Universidade de Nova York, Escola de Pós-Graduação em Artes e Ciências. 2007 Templos Memoriais na Paisagem Sagrada da 18ª Dinastia Abydos, uma visão geral de rotas e equipamentos processionais. Na Arqueologia e Arte do Egito Antigo, ensaios em homenagem a Davi. B. O'Connor, Análise do Service des Antiquités de L. Egypte 36, ed. Zahir Helwas e Janete. Richards, pp 231, 250. Cairo, Conselho Supremo des Antiquités de L. Egypte. Pesquisa Epigráfica, U. 1994 A procissão do Festival da Open no Colonnade Hall. Publicações do Instituto Oriental 112. Chicago. Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Feynman, Herbert. 1954 Adoração e Festivais em um Templo Egípcio. Boletim da Biblioteca John Ryland 37, de 1954 a 1955, pp. 165, 203. Gillan, Todd. 2005 A inscrição histórica sobre Chapelle Rouge do Queen Hatshepsut, parte 1, BJ.A. White, Wonder, e O Oráculo Divino. Boletim do Centro Australiano de Egiptologia 16, pp 7, 14. 2005b A inscrição histórica sobre Chapelle Rouge do Queen Hatshepsut, parte 2, tradução. Boletim do Centro Australiano de Egiptologia 16, pp 15, 28. Hoffman, Friedhelm e Joaquim Queck. 2007 Antologie der Demotischen Literatur. Einführungen in die Kleinste zur Ägyptologie 4. Minster. Lit. Jansen Winkel, Car. 1999 Die Eol des Königs der Korakel in der 20. Dynastie. Boletim de la Société d'Égyptologie Geneve 23. pp 51, 61. Carchausen, Cristina. 1995 L. Evolution de la Barque Processionnelle de Amon à la 18 e Diastie. Review de Égyptologie 46, pp 119. 138. Krusten, Jean-Marie. 1997 Para Fenessa Credens L. Temple Egyptien, Interrogatórios e Hipóteses Apropos. Fonctionnement du Temple Egyptien. Boletim de la Société d'Égyptologie Geneve 21, pp 23, 37. Kucharek, Andrea. 2006 Die Procession des Osiris em Abydos, zur Significans Archäologischer Quellen für die Reconstruction eines zentralen Festritais. Em Archäologie und Ritual, AUF der Surnak der Rituellen. Handlungen den Antiken Kulturen Ägyptens und Griechenlands, ed. Johannes Milonopoulos e Hubert Ruder, pp 53, 64. Viena, Phoebus Verlag. Kerf, Dieter. 1994 Die Eris der Retar von den Akedvu. Em Ägyptische Tempel, Struktur, Funktion und Program. Akten der Ägyptologischen Tempeltagung in Gozen 1990 e em Mainz 1992, Eudisseimer. Ägyptologische Beitrage 37, ed. Wolfgang Leck e Matthias Rochos, pp 211, 216. Hildesheim, Gerstenberg Verlag. Procissão, Stedler, UE 2008-11. Meyer, Sibaili. 1998 Festlieder zum Ausugats.
Enfestheim Tempel, 4. Agiptologisch Tempel Tagung, Köln, 10. 12. Octubeto 1996, Agipten und Oltes Testament 33, ed. Wolfgang Leck e Matias Rochose. Wiesbaden, Arsolitz. Miller, Vera. 2006 Archaeologische Reliktikultischer Aktivitaten in LKAB/Abaidus. Em Archaeologie und Ritual. AUF der Sushinak der Rituellen und Lungen den Antiken Kulturen Ägyptens und Griechenlands, ed. Johannes. Milonopoulos e Hubert Luder, pp 37, 52. Viena, Phoebus Verlag. Murnani, William. 1982 Opetfest. Em Lexicon der Aegyptologie, volume 4, colunas 574, 579, ed. Wolfgang Elke Wolfhard. Westendorf. Wiesbaden, Arsolitz. Porter, Berta Jerusalem Moss. 1972 Bibliografia topográfica de textos hieroglíficos egípcios antigos, relevos e pinturas, volume 2, Tebano. Templos. Oxford, Instituto Griffith. Segunda edição, revisada, com assistência por Ethel Barney. Publicado originalmente em 1929. Quebec, Joaquim. 1998 Sprachwene de Redaktionsgeschichte Beobachtungen und Projektes von Dendera. Em procedimentos. Do 7º Congresso Internacional de Egiptólogos, Cambridge, 3, 9 de setembro de 1995, Orientalia. Lovaniensiana Lecta 82, ed. Christopher R., pp 921, 930. Luvan, Peters. Richards, Janete. Sociedade e Morte de 2005 no Egito Antigo, Paisagens Mortuárias do Reino Médio. Nova York e Cambridge. Cambridge University Press. Rote, Silka. 2006 Der RRM Fest, zur Rituellen Erhaftslegitimation des Ägyptischen Königs und ihrer Aussendarstellung im Rahmen von Festen. Em Pharaosstadt, Festschrift für Wolfgang Leck 175. Geburtstag, ed. Derek Brockelmann e Andrea Klug, pp 205, 249. Wiesbaden, Arsolitz. Sedak, Eshraf Iskander. 1987 Religião Popular no Egito durante o Novo Reino. Ildesheimer Aegyptologische Beitrage 27. Hildesheim, Gerstenberg. City, Kurt. 1929 Amunil und die Astur Gotter von Hermopolis, em Untersuchung über Ursprung und Wesen des Ägyptischen. Götterkönigs. Berlim, Akademie der Wissenschaften. Stadelmann, Rainer. 1982 Processionen. Em Lexicon der Ägyptologie, volume 4, colunas de 1160 a 1164, ed. Wolfgang Elk e. Wolfhard Westendorf. Wiesbaden, Arsolitz. Ullmann, Martina. 2002 Konig für die Ewigkeit, die Außer der Millionen von Jahren, em Untersuchung zu Königskultur und Tempeltypologie em Ägypten. Ägypten und Altes Testament 51. Wiesbaden, Ursosowitz. Weitkus, Wolfgang. 1998 Zur Deutung von Zweibeschussfesten der Gotheischen Stadt, Jatneterst, von Edfu. Em Festheim. Tempel, 4. Agiptologische Tempel Tagung, Köln, 10. 12. Outubro 1996 33, ed. Wolfgang Leck e. Matias Rochose, pp 155, 174. Wiesbaden, Arsolitz. Wolf, Walter. 1931 Das Schonfest von Op, die Efeszugsdarstellung im Grossen Saulengange des Tempels von Laxe. Leipzig, J. C. Hinrichs. Procissão, Stedler, UE 2008-12. Zierman, Martin. 2004 Mactio und Architectur, Zwei Altägyptische Tempel und ihre Stadtbauliche Holibis zur Ruenda. Zoom 2. JTVCHR. Em Markt der Architektur, Architektur der Markt, ed. Ernst Ludwig Schwandner. E Klaus Hed, pp 34 e 47. Mães A.M. Rey, Philip von Zabern. Créditos da imagem. Figura Ramesses III deixando o palácio em um palanquim transportado por príncipes e oficiais durante o festival. De mim, Great Temple of Ramesses III, Medneabu, Segunda Corte, Ver Porter em Mos 1972. 499, 96, 98 e 1. Foto cedida pelo autor. Figura 2 A casca processional de Amun-Uzerhat, Great Temple of Ramesses III, Medneabu, II. Tribunal, Ver Porter em Mos 1972, 500, 96, 98 segundo 2. Foto cedida pelo autor. Figura 3 Estátua do Deus Mi em procissão com pano decorado transportado por padres, Grande Templo de Ramesses III, Medneabu, Segundo Tribunal, Ver Porter em Mos 1972, 499, 96, 98 e 3. Foto. Cortesia do autor. Figura 4 Hatshepsut, agora invadido, recebendo a procissão e a Tutmose III censura antes do casca processional de Amun, transportada por padres, Chapelhead, Ver Burgos e Larché 2006, 98. Foto cedida pelo autor. Figura 5 Ofertas consagradas a Amun em sua casca de procissão, Red Chapel, Veja Burgos e Larché. 2006, 246. Foto cedida pelo autor.
Figura 6 Hatshepsut, oferecendo um campo para Amun em sua casca processional e realizar um curso ritual com o touro Apis. A casca processional repousa em um santuário da estação ao lado da maneira processional. Red Chapel, Ver Burgos e Laché 2006, 110. Foto cedida pelo autor.